Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí onde vocês estão, né? Saudáveis. A gente está hoje aqui, né, para começar mais uma aula. Nesse dia, conforme já estava previsto no nosso calendário, vocês sabem que eu tenho o costume de sempre trazer um palestrante para as nossas aulas, porque eu acho que enriquece muito os nossos debates, as nossas discussões. Gosto de trazer para vocês terem uma noção na prática como funciona, né? E apesar desse momento de pandemia, mesmo assim eu quis fazer dessa forma, né? Então, convidei uma colega, né, para poder estar aqui hoje com a gente. É a Francine, tá, gente? Francine de Melo Vege. Ela é formada em Direito, né, advogada, e possui pós-graduação em Direito da Família. Trabalha na área com incentivos fiscais e captação de recursos para uma entidade filantrópica da cidade e também possui capacitação em mediação e conciliação de conflitos. Então ela está aqui hoje para falar para a gente um pouquinho, né, complementar o que a gente já vem debatendo ao longo da nossa disciplina a respeito dos direitos humanos e como que ele pode de fato se aplicar na educação. Tá? Então, ela como advogada, né, terá essa propriedade para trazer para a gente algumas questões bem específicas, algumas curiosidades e dúvidas que vocês trazem para mim também no decorrer das aulas. E aí a gente vai conversar um pouquinho ao final. Tem algumas dúvidas que vocês me passaram, né, em alguma atividade de fixação que eu pedi para vocês que fizessem. E eu vou estar passando para ela e a gente vai fazer o possível para responder. Tá bom? Então agora eu passo a palavra para Francine, tá? E ela vai iniciar o nosso debate. Fique à vontade, Francine. Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Francine, né? Como a Thalita me apresentou, essa professora ilustre que vocês têm. Muito, muito dedicada, né, Thalita? A gente tenta, né? E eu agradeço muito a oportunidade, Thalita, que você, né, o convite que você me deu para estar podendo transmitir um pouco dos conhecimentos, né, que a gente adquire ao longo da vida, Com certeza. né, e poder estar falando para vocês um pouco dessa matéria super importante que é os direitos humanos, que é uma norma mundial, né, é uma norma mundial em que muitos países abraçaram a causa. E eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha história, né? Porque isso tudo, né? A nossa formação é uma bagagem que a gente carrega ao longo da vida. E vocês agora estão, né, iniciando. E uma trajetória, assim, longa, né? Que sempre a gente tem que estar buscando conhecimento. Tem que nunca acaba, né, Francine? Se aprimorando, né, Thalita? Para se aperfeiçoando, né? Para estar ocupando esses lugares, né, de influência na sociedade que a gente vive, né? E nada como um pedagogo que tem uma grande influência, né? E que essa influência vai transmitir para gerações, né? Não vai ficar só em uma pessoa que você transmitiu conhecimento para ela, né? Que você contribuiu para ela se desenvolver, mas ao longo da vida, porque ela vai passar esse conhecimento para frente, né? Eu sempre tento, Francine, inclusive, falar isso para eles, para os meus alunos, né? Ainda mais a importância dessa disciplina para a pedagogia. E nessa matéria também a gente tem a turma da matemática, que também lida diretamente com pessoas, com seres humanos, né? Então, a importância está no geral. Eu acho assim, todas as licenciaturas, na verdade, eu acho que todos os cursos, Francine, tinham que ter acesso a um conhecimento mínimo, né? Dos direitos humanos, dos direitos das leis. Né? A gente tem, assim, uma necessidade de adaptação desse nosso currículo visando isso. Mas principalmente essa turma aí, que eu, né, considero muito, por isso que eu quis reforçar a importância dos direitos humanos, estou trazendo a Francine para mostrar para vocês que os direitos humanos estão na nossa prática enquanto professor, né, Muito, muito, sim. E é conhecimento para a vida, né? Exatamente. É isso que eu quero que eles levem para a vida. Sim, as leis é conhecimento para a vida civil, né? Para o dia a dia. Ninguém hoje em dia pode falar que eu fiz isso porque eu não sei da lei, que eu não sabia que isso estava na lei. Não. Se presume que todo mundo conhece. Então, por isso a importância de saber a lei, saber as normas do seu país, principalmente,
E é um privilégio, então, nisso que você falou, ter esse acesso, né, Francine? Sim. Então, nós e transmitir, temos... né? Uhum. A partir do conhecimento que vocês vão ter a partir de agora, né? A partir dessa disciplina, é de saber transmitir. Como eu falei, você tem alunos da matemática, né? Sim. E que também influenciam pessoas, né? Influenciam os próximos profissionais, né? A gente tem que pensar nisso, que eles não são os futuros, eles já são, né? Como vocês também já são, né? Os pedagogos agora em formação, né? E os matemáticos. E os matemáticos. Então, um pouquinho da minha trajetória é que eu me formei em Direito, né? Sou bacharel em Direito em 2012. E a partir de 2013 eu já comecei a advogar. Eu advoguei até 2016, eu tinha um escritório particular. E a partir de 2016 eu fiz a pós em Direito da Família, que é uma área que eu amo, que é a família, que é a infância, né? As crianças. E também eu fiz a parte pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu fiz a capacitação em mediação e conciliação, tanto na esfera judicial, quanto também pode ser levada para empresas, para a questão ambiental e para as escolas também, né? Fazer a conciliação e a mediação escolar. E em 2018 eu entrei para um hospital aqui, fazer parte, integrando, né, o hall de colaboradores deles. Eu trabalho na captação de recursos, é um hospital famoso na região, né, por ser uma especialidade dele a oncologia, que é o Hospital do Câncer de Muriaé, a Fundação Cristiano Varela. E lá eu trabalho com captação de recursos através do imposto de renda, que é incentivo fiscal, né, para a gente estar podendo desenvolver os projetos, porque lá a gente atende muitas pacientes pelo SUS, né? 90% dos nossos atendimentos é SUS, então nós precisamos de recursos. E sobre a matéria de direitos humanos, eu tenho maior simpatia, né? Eu super me identifico, porque é um dos meus ideais de vida, ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas, empoderamento de pessoas, quanto aos estudos, auxiliar pessoas para estudar. E lá na fundação também, um dos meus ideais lá é ajudar as pessoas que estão em tratamento, né, que precisam de um recurso, que precisam de um auxílio, até mesmo para continuar esse tratamento, para conseguir terminar esse tratamento, né, a luta pela vida. Lembrando, né, Francine, que esse é um hospital referência. Sim. E isso diz muito sobre a questão dos direitos humanos, né? Muito, porque a pessoa que está ali já está totalmente assim, né, numa situação vulnerável. E os direitos humanos, muitas vezes, mesmo nessas condições, não são respeitados. E ali a gente vê uma referência de hospital que leva esse direito humano, né, faz ele valer a pena e acontecer de fato, né? Que é a saúde, né? É uma vida digna, é um tratamento digno para essa pessoa, né? Para a pessoa em tratamento do câncer. E sobre esse assunto, né, Thalita, que a gente vai dar aula hoje, o nosso tema de hoje é os direitos humanos. E os direitos humanos faz referência a isso tudo. O contexto histórico, como eu estava falando com a Thalita, não tem como falar de direitos humanos, de falar de direitos sem falar do contexto histórico, da história por trás, né, para gerar essa lei, gerar o direito, né? O direito geralmente ele vem de um conflito. E se eu tenho um conflito, né, porque eu tenho que sentar, parar, ver o que está acontecendo, né? O que está errado ali. Para arrumar. E o que aconteceu? Ele surgiu em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, né? Acredito que todos têm conhecimento, né, da Segunda Guerra Mundial, os horrores da Segunda Guerra, o que aconteceu, né, com a população mundial, principalmente com os judeus, né, a matança que foi, o ideal de uma raça pura, né, e a questão da sub-raça.
Então, e purificar uma raça. Então, para isso valeu tudo, né? Então, em 1945, né, após a Segunda Guerra, muitos tratados foram feitos, né? Foram feitos muitos debates a respeito dos direitos humanos. E o objetivo era proteger a vida, né? Proteger os direitos que são inerentes ao ser humano, como a vida, a liberdade, né? Os direitos de alguns grupos sociais, como das mulheres, como dos índios, né? No Brasil a gente tem muito essa luta ainda, né? No mundo em si, mas eu falo no Brasil porque tem a questão racial, tem a questão dos índios, né? Tem a questão de alguns grupos. E proteger os direitos inerentes ao ser humano, independente de raça, de cor, de gênero, de religião, independente de classe social, independente de qualquer coisa. Esse era o ideal, né? A proteção mesmo. E aí foi estipulado, né, em 1945, com o surgimento da ONU, começaram a fazer esses tratados, começaram a fazer convenções, e surgiu em 1948, foi formada a Carta Magna, né? A Carta das Nações Unidas, que ela reúne isso tudo. A Declaração Universal. Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uhum. E aí, essa carta, ela tem 30 artigos. Eu não sei se vocês já pegaram nesses artigos. São 30 artigos, que é lindo, né? Assim, quando você lê a lei, você vê como que é bonito, né? Se e como que seria maravilhoso se acontecesse. E a luta até hoje é para que aconteça isso tudo mesmo, né? Que a gente veja isso na prática, o que acontece na lei. Uhum. E a lei, ela foi pautada, ela tem umas características, que eu vou até pegar aqui. Que ela os direitos humanos, eles são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa, né? Então, ela busca a dignidade da pessoa, uma vida digna, condições de trabalho favoráveis, né? O valor da vida em vez de ser o valor das coisas, né? A saúde. Os direitos humanos, eles também são universais. Eles são universais por quê? Porque eles valem para todos, né? O que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Então, é inerente, né? Eu cometi o mesmo crime que a Thalita, nós duas vamos pagar igual, não tem diferença, né? Só porque a Thalita é professora, eu sou advogada. Não, todo mundo tem que pagar por aquilo que cometeu. Né? Ele sendo considerado culpado, a sentença dele transitando em julgado, ele é culpado, ele tem que pagar. E só depende dele. Isso não passa de pai para filho. Eu morri, meu filho vai acabar de pagar. Não. Continua. Então, todos são iguais perante a lei. É universal. Os direitos humanos, eles são inalienáveis. E ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Então, o que acontece? Eu tenho direito à vida, Thalita. Eu estou te dando o direito. Eu não quero ele. Não. Você tem o seu direito à vida e eu tenho o meu. Eu não posso abrir mão dele. Entendeu? Eu sou filha, eu tenho direito à pensão. Eu não quero a pensão. Não. Vou te dar um exemplo melhor. Eu sou mãe de uma criança. O pai tem que dar a pensão. Eu não quero a pensão. Não, isso não existe. A criança, ela tem o direito à pensão. Ela é filha. Ela tem esse direito de ter uma qualidade de vida como se os pais estivessem juntos. Né? Ela tem o direito né, por parte do pai de conviver com o pai. Então ela não pode abrir mão
Eu falo pela mãe porque a mãe está respondendo pela criança, né? Sim. Mas ela não pode abrir mão. E a questão também aqui falou que eles podem ser limitados. Por quê? Eu tenho direito à liberdade, mas eu cometi um crime. Então, a gente sabe, na lei, se você cometeu, se você é culpado, se você transitou em julgado, se você teve aquela sentença, então você vai ficar preso, né? Dependendo do crime, você vai ter privado. Então, essa é uma condição limitadora. Eu cometi um crime pequeno, eu não fiquei preso, né? Mas eu tenho que ir lá assinar toda vez, né? Que existem, não vou entrar nesse mérito, mas existem vários tipos de crimes, vários tipos de penas. Então, assim, eu tenho que ir lá assinar, eu tenho essa obrigação de assinar. Na hora tal, no dia tal, até dia tal, eu tenho que estar lá. Outra característica dos direitos humanos é que eles são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes. Ou seja, não tem como dividir, não tem como um ser diferente do outro, né? Ser dividido, não está relacionado, né? Eles estão todos juntos, todos envolvidos, porque quer dizer inerente ao ser humano, né? O ser humano, para ele ser humano, ele precisa de ter vida, né? Então ele tem o direito à vida, e para ele ter uma vida digna, né, que fala direitos humanos, né, dignidade da pessoa humana, ele precisa o quê? Ter condições de vida, né, suficientes, né? Como trabalho, condições de trabalho favorável, que senão ele morre, senão ele não tem condição de viver dignamente. Ele tem que ter direito à liberdade, liberdade de expressão, liberdade de poder falar, né? De se relacionar. Ele tem que ter uma qualidade de vida mesmo digna, né? Direito à propriedade, o direito à saúde. Tão importante. Sim, muito importante. Principalmente nessa época, nesse contexto que nós estamos vivendo. Pandemia, a gente vê cada coisa, né, Francine? E a gente tá vendo uma linha, assim, uma coisa milindre, né? Porque ela, qualquer coisinha, você sai daquilo ali, né? Então, assim, tem que estar focado, porque tem muita coisa envolvida, né? Além da saúde, né? A gente tá vendo que envolve tudo. Por quê? Porque o ser humano, é a vida do ser humano que tá na jogada. Eu acho que é até uma forma de exemplificar isso que você estava falando agora. Um direito que é o direito à saúde, que está totalmente imbricado com os outros direitos, né? Qualidade de vida, essa questão mesmo de sobrevivência, de trabalho, de propriedade, tudo isso influencia nesse momento, né, Francine? Sim, e na verdade não só o direito à saúde, é o direito à vida, né? Porque a partir do momento que a gente viu que um vírus, ele é perigoso para a vida humana, né? A vida humana está correndo risco. Aí já entrou o contexto da saúde, vamos investir em saúde, vamos investir em qualidade de vida, em higiene, economia, né? Foi influenciada. Sim, principalmente a economia, porque tudo parou, né? Foi preciso parar, a verdade é essa, e aí envolveu outras questões, né? E a importância de se ouvir todos, num conjunto, cada um sendo especializado na sua área para chegar num consenso. A questão, é interessante que os direitos humanos, quando surgiu a declaração, foi sobre isso. Foram vários especialistas, né, de cada área jurídica e de regiões diferentes do mundo. Quando você estuda o contexto, você vê que são culturas diferentes, pessoas de várias culturas, para formar os direitos humanos. Porque cada um sabe o seu contexto de vida, sabe a sua cultura, sabe a situação que passa, como que é seu país, para surgir uma carta universal, né? É uma riqueza isso, a verdade. Porque é algo tão complexo, né? E falando de um ser só, né? De um ser humano, né? De uma espécie só, né? E eu acho isso muito rico, muito bacana. A gente, na hora que destrincha, né, o estudo, e a gente vê muitas coisas semelhantes com hoje, né?
com o que a gente vive hoje. E o que acontece? A gente falou desse último princípio, né, que é o indivisível, que não tem como eu separar eles, eu falar que eu não quero esse, porque quem está vivendo requer esses direitos, requer essa dignidade mesmo, né, para viver. E isso foi acordado, né, Francine? Então eu não posso simplesmente, eu sou a bela, maravilhosa, eu não quero isso, mas se foi uma convenção social, algo definido para todos, eu não posso ser ali um pontinho no meio do universo que quero ter a minha decisão separada de todo mundo, né? Não. É como eu cito para eles, já até falei o exemplo das vacinas, por exemplo, que a vacina é um pacto que você faz socialmente. Então, a gente está vendo aí a implicância, né, de uma doença que não tem uma vacina, que todo mundo queria, acho que o desejo de todo mundo nesse momento era uma vacina para essa doença. E não existe. Sim. Então, assim, infelizmente, né? Ou felizmente nós estamos caminhando para isso. Pessoas que se recusam a vacinar de vacinas que já existem, eu penso, né, que elas não podem ter essa opção, porque elas estão numa sociedade e isso foi algo acordado socialmente. Então, né, não é simplesmente você falar assim, não quero isso, né, igual você falou, não quero esse direito aqui porque não... Não, se é uma convenção social e você está na sociedade, você precisa fazer parte. O ideal é você fazer parte. O que acontece? É como as outras vacinas, vamos falar assim, poliomielite, as outras vacinas que existem. Você quer o melhor para você quer o melhor para o seu filho, né? Então você vai e toma vacina. Você sabe que aquilo ali vai te dar uma melhor condição de vida, né? E então é uma questão assim, se você não for, você acaba sendo negligente. Negligenciar o outro. É igual a questão de usar máscara. Usar máscara, passar álcool em gel. Não vou usar a máscara, sou eu. Tá, a responsabilidade é sua, né? Sobre você. Mas você pode infectar outros, você pode pegar e passar para outros sem saber. Até porque uma das questões é que ela pode ter as pessoas que não têm sintomas nenhum, né? Não apresentam sintomas, são assintomáticas. Então, esse é o risco. Que você não tá falando, vai ser só eu. Não. Você vive em comunidade, você vive num contexto mundial, num mundo globalizado, então não tem como viver isolado hoje. Você vê que muitas pessoas têm isolamento, mas você está isolado dentro de casa com a sua família, com alguém, né? Você está ligando para alguém, você está falando com alguém, então não tem como. Então é sempre pensando no próximo, né? É ter empatia, né? É ver essas situações todas que estão acontecendo e ter empatia, ter responsabilidade social. Uma coisa que eu sempre falo com eles, né, Francine, que se aplica muito, é que o meu direito vai até onde começa o seu, né? Sim. Então, acho que isso faz todo sentido, principalmente nessa questão da empatia, esse momento que a gente está vivendo, e para os direitos humanos, obviamente, né? A gente precisa de uma harmonia, né, social, e é o que a Thalita falou, o meu direito vai até onde começa o seu, né? Respeitar as opiniões das pessoas, né? Não entrar brigando, entrando de frente. Não, hoje o que a gente precisa é harmonia, né? É empatia e é lutar e torcer pelo nosso país, né? Torcer para que tudo saia bem, para que tudo termine bem, né? E que esse vírus passe logo, que essa vacina seja encontrada mesmo, né? Os nossos cientistas eles consigam desenvolver o estudo dessa vacina. Voltando aqui para a declaração, né, das Nações Unidas, ela é a carta principal, né? Ela é uma carta mundial. Muitos países abraçaram a ideia. Ela não tem validade, né? Como eu falei para você, Thalita, eu estava comentando com a Thalita aqui antes a importância, né, dessa carta, mas ela não tem sanção, né? Os países, os estados que adotaram, né, eles não têm uma sanção, não implica numa sanção, mas ele tem um valor moral, né? Se eu descumprir, eu não vou ser penalizado, mas eu tenho um valor moral. Por quê? Porque eu ratifiquei esse contrato,
esse tratado, né? Eu aderi a ele, eu dei minha palavra que eu iria cumprir. Então, assim, mundialmente ele tem um valor moral, né? Porque eu vou fazer algum negócio com você se você não tem palavra. Então, assim, ele tem um valor moral, mas assim, não tem sanção. Se eu quiser sair dele, eu entrei, não me interessa, eu vou sair. Bem, depois dessa parte introdutória, né, da questão da Declaração de Direitos Humanos, nós vamos levar agora ela mais para o lado da educação, né, sendo interdisciplinar. E a questão da nossa educação brasileira, a questão do Brasil, o Brasil ele ratificou a carta, né? E a nossa Carta Magna da Nação, que é a Constituição Federal de 1988, né? Ela vai fazer 32 anos. Ela Muito nova, né, Francine? muito nova, muito recente. Novinha, uma jovenzinha senhora. Sim, e a carta a Declaração de Direitos Humanos, ela tem 72 anos, Thalita. Ela que é senhora mesmo. E ela foi traduzida em mais de 500 idiomas. Ela é o documento mais traduzido do mundo, né? Nossa, e isso é muito importante, porque todos têm acesso, né? Todas as línguas, elas podem ter o conhecimento, ter o acesso, né, a esse bem, né, para a humanidade. E a nossa Constituição, ela tem 32 anos e ela adotou algumas artigos mesmo, aderiu a alguns artigos da Declaração de Direitos Humanos, como o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir, né? Todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção. A pessoa só pode ser considerada culpada depois de um trânsito julgado, de um devido processo legal, né? Que ter um processo, seguir os trâmites desse processo, né? Até chegar numa sentença, né? Com testemunhas, com provas concretas, para se chegar mesmo numa sentença líquida e certa para ser executada. E só aí que ela é considerada culpada. Do contrário, é uma presunção. Então, isso é muito importante, porque quantas pessoas já morreram por uma culpa, levando uma culpa às vezes que não teve, né? A gente vê muitos países que tem a pena de morte, né? O nosso país não adota essa ideia, graças a Deus. E essa questão sociais também, a nossa Constituição, ela adotou como o direito à educação, né? O direito à saúde, da educação, uma educação com qualidade, né, com professores formados, capacitados, né, para estar desenvolvendo a questão da educação no nosso país, né, as crianças e adolescentes e adultos, né, ter o direito a uma educação de qualidade, gratuita, né, que tenha carga horária, uma educação laica, né, que o nosso país é considerado um país laico. A nossa Constituição, né, no preâmbulo fala isso. E a qualidade de vida na questão de alimentação, né, alfabetização. E a gente tem também, né, o EJA, né, para jovens e adultos, para quem não teve essa oportunidade de estudar, né, passar a poder ter no horário disponível dele, que geralmente é à noite, né? Para poder continuar trabalhando, tendo condição de vida, né? Condição de sobrevivência, para poder também estar estudando, se especializando, né? Melhorando sua condição de trabalho, melhorando, né? Sua qualidade de vida. E a gente vê também essa questão da educação na Carta Magna do Brasil, que é a Constituição Federal, a questão dos professores, né, de capacitar os professores, de fazer reciclagem, né, cursos de reciclagem, cursos de capacitação. A gente vê que são oferecidos também para os setores públicos, né, professores da rede pública,
E os privados também, a gente vê que tem essas oportunidades. E isso é muito importante, porque teve um tempo atrás, né, muito atrás no Brasil, que não se tinha professor formado, muito menos formado na área para educação especial, né, que a gente também vê que é uma área muito carente ainda, mas que está crescendo, né, está em ênfase. E como que é importante? Porque um professor que ele não tinha uma formação, e geralmente era assim que falavam, né? Não tem para onde ir, vai ser professor. Né? E criou-se esse preconceito todo com a área, né? Com a classe. E hoje a gente vê essa valorização da profissão, né? De se investir, e precisa muito ser valorizada e dado o devido valor, devido respeito a esse profissional de tão grande importância, que todas as profissões dependem dele, né? Então, essa questão do professor na Constituição, ela é muito importante, dar melhores condições de trabalho para o professor, que é um direito universal, né? Jornada de trabalho. Né, Francine, se o professor está sobrecarregado, se o professor está desvalorizado, está desmotivado, será que ele vai oferecer esse ensino de qualidade que a Constituição espera, prevê? Então, é um conflito, né? Que se uma funciona, a outra não vai funcionar. Então, a gente precisa de ter esse cuidado. Por isso que um direito está entrelaçado no outro. Exatamente. Né? Eu tenho direito a uma educação de qualidade, né? Uma qualidade, o meu direito a uma dignidade de vida. Saber escrever o nome, ser, né, alfabetizado, ler, escrever, fazer as contas, né, para a vida cotidiana. E o seu direito de... Enquanto professora, né? Sim, se especializar, né, atualizar para oferecer uma qualidade, uma educação de qualidade, um trabalho de qualidade, né, para esses alunos. Outra questão muito importante é a democracia, né? A gente vive num país democrático e eu acho importante que isso foi trago dentro da escola através do projeto político-pedagógico, né? Vocês já estudaram comigo na disciplina de currículos. Quem fez aí? Que é muito importante, né? O interessante dele é que ele dá direito a todos, dá direito de fala a todos, né? A liberdade de fala, e ele é muito específico na cultura do lugar, né? Eu não posso querer exigir de uma escola do interior, né, algo que acontece muito fácil numa escola de um grande centro, né? E vice-versa. Né? Assim, só te interromper um pouquinho, só para explicar aqui, porque eu acabei de me lembrar que nessa turma a gente também tem calouros, alunos que estão iniciando agora a pedagogia, que ainda podem não ter visto sobre o projeto político-pedagógico, né? Que o projeto político-pedagógico, gente, é um documento, tá? Que a escola possui e que a própria escola elabora o seu. Claro, baseada em algo maior, né, baseado na Lei de Diretrizes e Base, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, baseado na BNCC, que é a Base Nacional, e também, principalmente, conta com características da escola, com o regimento da escola, com as peculiaridades da escola. Então, é um documento que é como se fosse a certidão de nascimento que a gente tem, é a certidão de nascimento da escola, que lá consta as informações sobre quando a escola foi fundada, qual é a missão, qual é a função daquela escola, onde que ela está localizada, quantos anos que ela tem. Todas as informações, né? As metas, o que ela acredita, a metodologia que ela se utiliza, a pedagogia, tudo isso vem descrito. Então, é como uma carta de apresentação da escola. Isso é chamado de projeto político-pedagógico, que a gente abrevia chamando PPP, tá? Então, todas as vezes que vocês escutarem aí daqui pra frente, ou que a Francine falar aqui agora, vocês já estão, cientes a respeito desse PPP. E uma das exigências, que é isso que a Francine tá falando, é essa questão da democracia, que todos da comunidade escolar, porque a comunidade escolar, né, Francine? Não só os alunos, não só professores, não só gestores,
mas também a comunidade e todos os envolvidos, né? Sim, sim. Eles têm direito à fala, né? Com certeza. Pais, os responsáveis, né? E nada melhor que eles que estão ali, né? Inseridos ali para falar o que pode ou não funcionar melhor na escola. realidade deles, Né? Sim. E o projeto político-pedagógico, ele tem essa democracia. Igual eu falei, ele funciona. Eles vão poder falar melhor o que funciona numa cidade pequena, né? Numa escola de cidade pequena, do que numa escola de cidade grande, vice-versa. Né? Não é uma coisa engessada. Isso, Né? muito importante. Porque valoriza a cultura local. Né? Valoriza o que eles têm de melhor ali naquele local. Né? E a gente também vê muito isso na educação. Outro detalhe é o ECA, que você acabou de falar. Né? A importância de se assegurar uma qualidade de vida para a criança. Né? A criança tem informação. Vocês, professores, né? Vocês estão em formação, né? Quase lá para ser professores, já estão inserindo, né, a carreira de vocês. Vocês têm grande importância nisso, porque vocês que vão ajudar na formação desse cidadão, né, desse adulto, que a criança é um adulto em formação, a criança e o adolescente. Então, vocês vão saber identificar a questão do abuso, né, de vários abusos que as crianças podem sofrer, né, e isso é defendido, né, é um direito dela de ter os seus direitos protegidos, como o direito à vida, né? O direito à saúde física, mental, né, Francine? Sim, uma qualidade de vida, né? A dignidade da pessoa humana. Então, assim, vocês vão saber identificar, né, no decorrer da formação de vocês e ajudar, auxiliar essa criança, né? Auxiliar ela sair dessa condição que ela está, porque isso não é condição, né, de vida, isso fere os direitos dela, né? Então, assim, é muito importante o ECA, o direito dela a lazer, né, a qualidade de vida, uma educação de qualidade, o direito de ter a família, né, de ter o convívio com os colegas, com crianças. Isso é muito importante. Segurança, né, Francine? Segurança, com E certeza. tantas crianças têm esse direito violado, né? É o direito de ter uma infância, né? Uma infância de verdade, de brincar, de ter brincadeiras, né? De se relacionar com crianças, né? De viver uma infância mesmo, de verdade. E vocês, como professores, né? Como orientadores também, né? No período da vida dessa criança, num período de tempo também do dia dessa criança, né? Vocês têm essa responsabilidade de orientar, de ajudar, né? E de identificar e poder orientar, né? Essa infância. Buscar maneiras de fazer isso se efetivar, né, Francine? Sim, sim. Nessa questão, você acha que a gente pode trazer, por exemplo, a questão do conselho tutelar? Ele pode ser um aliado? Muito, muito grande. O conselho tutelar, ele não só é um aliado, né? Como ele também pode dar um norte, né? Para como agir, o que fazer, né? Como instruir os responsáveis ou os pais, né? Muitas crianças não são criadas pelos próprios pais, mas tem os responsáveis. Então, assim, ajudar eles a identificar o que realmente está acontecendo, né? Os professores também, os primeiros contatos, às vezes eles podem identificar algum problema, né? Que a criança apresenta, alguma dificuldade. E eles vão poder orientar esses pais que às vezes não perceberam nada, né? E poder auxiliar essa criança a avançar, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem que valorizar, né, o que ela desenvolve melhor, a área, né, que ela tem maior desenvolvimento, né? Empoderar ela nesse lado. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu fiz direito, eu gosto muito de leitura.
né? Mas eu tenho um irmão que ele gosta de matemática, entendeu? Ele não escreve muito bem, mas nem por causa disso ele não pode se desenvolver em outra área, né? Então a gente tem que empoderar ele no quê? No que ele gosta, no que ele desenvolve melhor, que é a matemática. Né, Thalita? E todos têm uma área de preferência e é nessa que você vai deslanchar. Né? É entender isso. Sim. Né? Se colocar nesse lugar de auxiliador também, né? Sim, sim. E de apoiar, né? Apoia essa criança, porque às vezes o que está faltando é isso, é um apoio. Né? E ver ela como uma vida mesmo, como uma pessoa de direitos e de deveres, né? E que precisa ser incentivada. Sim. Precisa de ser... Inclusive, você falando isso, Francine, é até um tema bastante polêmico, né? Que as pessoas, muita gente, assim, às vezes cai num senso comum de achar, o ECA chegou para mimar essas crianças, esses adolescentes, porque ele só tem coisa boa, só passa a mão na cabeça. Muita gente tem essa ideia, né? A respeito disso, você concorda? Você acha que o ECA é assim mesmo? O que você fala pra gente um pouquinho? Então, o ECA, ele se existe ele é porque já existiu problemas, né? Já existiu conflitos. E ele tá para resguardar a infância. Ele tá para resguardar uma parte da fase, né, da nossa vida que é a mais importante. Que é você ter informação, você ter informação de conceitos, da sua identidade. Então, assim, ele é super importante, mas ele é importante para a criança viver a infância, viver a fase de adolescência, né, que são fases importantíssimas que a gente sabe quando é queimado essa fase, né? Eu não sei como que vocês falam, mas se essa fase ela não viveu bem, provavelmente para frente também vai ter complicações. Vai ter problemas, né? Vai ter complicações. Então, assim, eu acho ele super importante, mas para ser realmente aplicado e para a infância, né? Tá mimando muito, mas os pais também têm levado isso a sério? A responsabilidade de pai, de formação, pai, mãe, né? De ser humano. Sim. Entende? Então, assim, é guardar essa infância. Sim. E proteger. Então, esses são os nossos principais temas, né, dentro dos direitos humanos, né, os principais conceitos e os principais artigos em relação à educação, né, que é de interesse, né, do curso de vocês. E eu espero que vocês tenham absorvido, né, esses temas importantes e que possa ajudar muito vocês no decorrer da carreira de vocês, que com certeza em algum determinado momento, né, vocês vai implicar nesses conhecimentos e vocês vão saber identificar como proceder, né, ou o que é o assunto, o que é o tema abordado. Certo, Francine. Bem, então, gente, já que a Francine deu essa pincelada inicial, né, eu pedi vocês para enviarem as perguntas. Então, agora a gente vai entrar em algumas questões que vocês já vinham tendo, né, no decorrer da disciplina e que a gente não teve oportunidade de discutir ainda. Então, vou estar passando para a Francine e ela vai respondendo para a gente, tá bom? Desde já agradeço aos alunos que se comprometeram a mandar as perguntas. Eu selecionei algumas porque não daria para fazer todas, mas eu acho que vai dar para atender a maioria de vocês, tá bom? Então, Francine, essa primeira acho que você já falou, né, pra gente, mas só para reforçar, cite o acontecimento que fortaleceu os direitos humanos. Que fortaleceu os direitos humanos foi a questão, né, da mortalidade, né, a questão da fome. São todas as questões no decorrer da humanidade, né, da história da humanidade, que fortaleceu os direitos humanos, né? A questão da fome, a questão da pobreza, né, a questão da escravidão, né, do trabalho escravo, que a gente sabe que infelizmente existe até hoje. Torturas, né, que foram principalmente ocasionadas pela ocorrência da Segunda Guerra, né? Das guerras, e principalmente a Segunda Guerra, que né? foi um marco, né? Que foi um massacre, né?
Então é isso. Segunda pergunta, Francine. No nosso cenário político-social atual, cite algum direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos que está sendo violado. No nosso cenário, bem, muitos falam sobre a questão do ir e vir, né? E que é tão importante, e eu acredito, assim, que precisa ter um equilíbrio, né, nessa questão. Claro, importante para sobreviver, é importante para não espalhar, né? Mas também o que eu faço dentro da minha casa, né, é o meu direito, né, a minha intimidade, é o meu direito de propriedade e é o meu convívio, que não precisa ter mais interferências que isso, né? Isso é importante, saber que existe liberdade, existe. Mas também é aquela questão relativa, né, que eu expliquei ali. Hoje precisa você ter essa restrição um pouco, né, parcial, para não disseminar, né? É uma questão para priorizar um bem maior, que é a vida. Uma necessidade específica, né? Sim, entre a liberdade, né? Muita gente está falando que está proibindo ela, que é um direito. Entre a liberdade e a vida, vai-se pela vida, porque ela é primordial. Se ela não existir, não tem outros direitos. Ok? Certo. A terceira pergunta diz assim: por que uma organização de direitos humanos iria à justiça para apoiar alguém com visões políticas extremistas ou posições éticas fundamentalmente opostas? Uma organização de direitos humanos? Sim. Então, eu acho que a organização, eu não vejo isso acontecendo. Mas assim, eu acho que se uma organização chegar a esse ponto, para apoiar, é pela vida. É pelo bem maior. Né? É para garantir esses direitos. Mesmo sendo extremistas, pois por isso que eu acho que não acontece. Mas se acontecer, é porque precisa levar ao extremo para se garantir a vida. Ou você acha que pode haver também uma questão política envolvida, questão de conveniências? Sim, né? Pode, infelizmente isso pode acontecer também. Né? Principalmente em se tratando de Brasil, né, Francine? Eu acho que nem questões políticas, vamos falar assim, é politicagem. Porque a política em si não era para ser assim. Né? Isso já é politicagem, isso já é interesses próprios, pessoais. Infelizmente. Isso, infelizmente, é uma realidade muito presente. Favores, favorecimento, né? Benefícios. Infelizmente, aí eles apoiam o que é conveniente. Quarta, todo ser humano deve se casar obrigatoriamente? Segundo a Declaração de Direitos Humanos. Bem, a declaração, ela fala que a partir da idade núbio, né, o homem e a mulher têm direito a se casar e constituir uma família. Então, a pergunta é se é obrigatoriamente. Então, tá aí a diferença. Ele tem direito a se casar, mas ele não tem obrigação. Entendeu? Sim. Eu posso casar quando eu quiser, mas eu sou obrigada? Não. Então, essa é a diferença. É um direito, mas não é um dever. Uma obrigação. Não. Quinta pergunta, Francine. De acordo com o artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, atualmente no Brasil, todo ser humano tem direito à propriedade. Então, por que isso não acontece? Então, o artigo 17, ele fala isso. Estou com ele aqui na minha frente. Toda pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. Acaba configurando na questão anterior, né? Eu tenho direito, mas não me é obrigatório ter, né? Porque a gente fala assim, a propriedade, todo mundo quer ter uma propriedade. Eu quero ter, mas não é todo mundo que quer. A gente acha, mas tem gente que não quer, né? Que acha que é bobeira, que acha isso. Então, ele tem o direito a não querer, entendeu? Então, assim, ele tem o direito de querer ou não, mas ele não tem a obrigação de ter. E nem o Estado, então, tem a obrigação de fornecer isso para ele. O Estado, ele pode favorecer,
né? Criar meios para ajudar quem quer. Quem quer ter. Né? Como a gente viu há anos atrás, né? No decorrer dos anos, até a questão do sem terras, né? Que é a ajuda, mas não é obrigatória a pessoa ter. Ela tem o direito. O Estado pode ajudar, sim. Esses projetos de casas populares, Casas é uma populares, forma sim. do Estado se responsabilizar com esse direito? Sim, financiamentos, né, para estar ajudando. Mas, assim, não é uma obrigação. Tanto é que a gente vê que gente que consegue e depois não quer, não fica. Entendeu? Ele não é obrigado, né? É igual, assim, eu quero ter um carro, eu tenho o direito a ter um carro. O carro também é uma propriedade, tá, gente? Eu tenho o direito a ter um carro, mas eu não tenho condição de manter ele. Entende? Então, assim, é complicado eu ter. Mas eu tenho o direito a comprar e ter Se você ele. quiser ter, ninguém pode te impedir. Não, a propriedade não. Então, essa que é a diferença. Que às vezes a gente lê assim, direito, a gente entende que é uma coisa Obrigação. Isso. E não que todo mundo deve ser garantido a todo mundo, assim, de ter, né? Mas isso aí vai variar, né? Conforme cada um. Sim. Porque nós somos Os diferentes, interesses, né? as condições. Sim, sim. Igual, existem casas de tantas diferentes, né? Diferentes culturas, né? Às vezes você acha que nem é casa, mas para ele é casa. Então, assim, tudo é relativo. No direito, tudo é relativo, mas obrigação é uma coisa e direito é outra. Ok? Tá. Agora a sexta pergunta. Apesar de existir um documento assegurando os direitos humanos, por que ainda se vê tantos casos de desigualdade pelo mundo, Francine? Ai, ai, ai. Difícil, né? Difícil responder essa, gente. Mas então, a gente tem uma carta universal, né? Ela é abraçada por vários países, vários estados, como eu falei. O nosso país abraçou. A nossa carta, se a gente for ler também a Constituição, que é a Carta Magna, né? Que é a lei suprema do nosso país. Ela é linda, né? É um resguarda direitos e, na prática, infelizmente, não é bem aquilo, né? Parcialmente. E ela não abraça pelas questões, eu acredito, da politicagem, né? Dessa questão de não ver o próximo, né? A corrupção, né? A corrupção e o querer usufruir da máquina pública, né? Para o bem próprio. Para o bem próprio, para os seus interesses pessoais. E aí acontece a desigualdade, né? Porque aí o dinheiro não chega onde tinha que chegar, o repasse não chega onde tinha que ser repassado, né? E começa, a gente vê nessa época que a questão é considerada calamidade pública. Por causa da pandemia. É uma exceção. É como se fosse um estado de guerra. Entendeu? É uma coisa extrema, nunca aconteceu e está acontecendo, né? Porque a gente nunca viu uma coisa dessa acontecer e a gente está passando por ela hoje, né? Então, o que acontece? Os estados, eles não precisam fazer licitações, né? A licitação nada mais é que você procurar, você tem uma disputa, né? Várias pessoas vários fornecedores e você vai o quê? Pegar o melhor produto com o melhor valor. E agora não tem, porque a correria, aquele desespero, e você tem que ter produto, principalmente os descartáveis, né? Para fazer os atendimentos, para fazer o tratamento. E como está em estado de pandemia, estado de calamidade, não precisa fazer então, licitação. A gente vê que uma situação extrema superou a norma da lei, no caso. Sim. Isso pode acontecer em situações extremas. Sim, em casos como esse, de calamidade pública. E aí começa, quem está com as más intenções, né, de má fé, ele vai favorecer os seus na hora de contratar, na hora de comprar, né, e vai superfaturar, e aí começam os desvios todos do dinheiro público, gente, do dinheiro nosso, do dinheiro que sai do nosso bolso. Francine, e eu acho que é interessante, até já comentei isso com os alunos, essa questão aqui
Acho muito bem colocada a sua resposta, né? Dessa questão da desigualdade vir de uma corrupção, de um interesse público, de um interesse pessoal. E aí eu comentava com os meus alunos nas últimas aulas a respeito dessa situação, por exemplo, do auxílio, né, emergencial que o governo colocou. Sim. Então a gente critica tanto as pessoas que estão lá em cima, porque são corruptos, são bandidos, porque estão matando as pessoas de fome, mesmo fora dessa época de pandemia. E aí você vai lá, você não precisa do auxílio, porque você tem como sobreviver sem ele, e você vai lá, deixa eu ver aqui, se der, deu. E você faz a sua inscrição, você é contemplado, porque o sistema infelizmente tem falhas, porque pensa também, né, um momento atípico, uma necessidade rápida de resolução rápida, então muitas falhas o tamanho do nosso país, exatamente, o tamanho da nossa população. Então muitas brechas foram deixadas, muitas pessoas passaram nessas brechas. Eu mesmo sei de casos de pessoas que têm aposentadoria, né? A gente vê aí na televisão barbaridades de pessoas famosas que fizeram e receberam esse auxílio, enquanto que a pessoa, o Joãozinho lá do Nordeste, do interior da Bahia, tá passando fome porque para ele o auxílio foi negado. Sim. Então a gente fala que quando acontece isso, de que acontecem essas desigualdades, eu também sou dessa linha. Eu acho que o principal fator é essa corrupção, que acaba desigualando mesmo as pessoas, entendeu? Desnivelando, mas ela começa com a gente mesmo. Dentro da nossa casa, com os pequenos atos, sim, com as pequenas coisas que a gente poderia estar fazendo a diferença. E eu sempre faço questão de falar isso com os meus alunos, sabe? Porque a gente pode estar achando que está levando vantagem aqui agora, e daqui a pouco, lá na frente, o nosso prejuízo vai ser muito maior do que aquilo. Então a gente tem que pensar, né, Francine? Que na verdade a gente começa por nós. Sim. A gente começa a contribuir para que esses direitos humanos sejam assegurados. Há também a questão, a justiça social, né? Eu posso fazer a minha parte para que comece dentro da minha casa. Eu penso muito assim, não sei se você concorda comigo. Sim, eu concordo plenamente. E saber que esse dinheiro vai fazer falta, né? É um arrombo, né? Um rombo que está sendo feito nos cofres públicos. E sabemos que realmente existem casos que precisam, mas também sabemos que existem casos que ultrapassam, né, os limites, e vai se somando um volume, e na hora que a gente vai ver o volume é alto, a conta é alta para ser paga. É alta para ser paga, porque esse era um dinheiro que poderia estar sendo investido em educação, na própria saúde, né, que hoje julga-se a mais importante por causa da pandemia, mas a gente sabe que não é só a saúde, a gente sabe que a educação, né, já está gritando faz tempo. Muito. A gente sabe que a economia do nosso país, o investimento, né, porque, né, Francine, mesmo que a gente saiba que, igual você falou, que está ocorrendo esse rombo nos cofres públicos, a gente sabe que esse dinheiro é nosso mesmo, que ele foi entregue através dos nossos impostos e tudo. Porém, gente, não é assim só porque eu contribuí. Existe uma norma, existe uma regularização, você está no contexto social. Então, se foi determinado que quem ganha X, quem está aposentado, quem tem isso, teve os critérios envolvidos, eles são para ser respeitados. Sim, né? Para a conta fechar. Para a conta fechar, porque assim, mesmo que isso não é esmola que governo nenhum deu para ninguém. Isso é nosso próprio direito, que se o Estado, o governo não administrava da maneira correta, a gente também não é nossa culpa, mas a gente tem que saber que nós devemos saber até onde que a gente pode ir, até onde que a nossa mão pode chegar. Sim. E ter essa consciência enquanto cidadão, porque eu acho que quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de cidadania. Sim. E muitas pessoas não têm essa consciência, né? A importância da cidadania, né? Uhum. Até porque a cidadania, ela abrange isso tudo, né? Educação, saúde, vida, né? Meio ambiente, né? As causas de mulheres, de vítimas, de abuso, né? As causas dos crimes bárbaros, né? Inclusive, também isso é outra coisa, Francine, que eu penso, assim, a respeito de tantas pessoas. Eu comentava com os meus alunos também nas aulas a respeito da tortura, que a gente
fala de tortura, a gente remete lá na ditadura militar e acha que ficou por lá. E, infelizmente, é uma realidade. A gente vê muitas mulheres que sofrem tortura dos homens, crianças, pessoas negros, homossexuais, pessoas de diferentes classes sociais, idosos. Então, acontece no nosso dia a dia. E muitas vezes o que a gente faz? A gente negligencia e a gente prefere... Fechar não tô vendo, não. Exatamente. Se omitir. E isso é uma forma dessa pergunta aqui também, da desigualdade aumentar no mundo, né, Francine? Sim. Aqui na minha cidade, eu sou secretária do Conselho do Idoso, né, municipal, e a gente vê muitos casos, né, de idosos, maus tratos de idosos, né, e eles merecem o respeito. Eles têm igual tem o ECA, né, tem o Estatuto do Idoso também, que protege os direitos deles. Eu também faço parte de um projeto que chama Floresça Mulher, que ele ajuda, né, as mulheres vítimas de violência doméstica, que nem sempre a violência doméstica ela foi praticada pelo parceiro, às vezes no próprio âmbito domiciliar, né, do domicílio dessa mulher, ela sofre abuso, né, pelas pessoas do convívio dela ali, né, e pode ser também o parceiro. E a mulher, ela pode sofrer a violência. E é importante isso, porque todo mundo acha que a violência doméstica é só violência sexual. Física, que apanha, né? Que sofre algum maus tratos. E não. O maus tratos também, ele chega a ser psicológico. Ele chega a ser patrimonial, né? Toma celular, toma a chave do carro. Acende tudo. Não deixa, às vezes, entrar dentro de casa, né? Toma as coisas, toma roupa. Isso é o patrimônio da mulher. Né? E ela sofre esse tipo de privação, ela sofre esse abuso, né? Esse crime, é crime. E a violência psicológica, né? Que ela acaba sofrendo, né? As palavras, né? O tormento mesmo, né? Que essa mulher sofre. E a gente tem esse projeto que acolhe essas mulheres, né, e ajuda a dar um norte, né? A gente tem vários profissionais, eu estou como advogada, né, mas existe psicólogos, terapeuta ocupacional, pedagogos, né, que pode atender e ajudar, não só a mulher, mas como crianças também. Que também está dentro desse tema que é direitos humanos e que muitas pessoas fecham os olhos, né, por essa causa. Acho que você acabou entrando na resposta da sétima questão, que é o seguinte: o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura que ninguém será submetido à tortura. A gente se adiantou, né, Francine? Nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Porém, ainda há vestígios de tortura no mundo. Sim. O que deve ser realizado para alcançar o fim da tortura, então? Bem, eu acho que isso começa dentro da nossa casa, na formação dessas crianças, né? Trabalhar o acesso às pessoas, que nem todos têm acesso a essas leis, a esses direitos, né? Como denunciar, como pôr a cara mesmo, se expor, mas para ajudar outras pessoas, né? Outro dia eu vi um vídeo de um depoimento de uma... hoje ela é uma mulher, mas ela contou sobre como ela era abusada na infância e a importância de alertar pais, professores, todos que estão em volta, né, sobre os cuidados com a infância, os cuidados com a criança, né, e ela contou como ela precisou ser curada, né, curada assim, das feridas, né, que isso gera, além de feridas externas, né, no corpo, físicas, as feridas também da alma. E eu acho que isso, para pôr fim nisso, tem que começar dentro de casa. Né? Um trabalho social mesmo, na formação. Então, nas escolas também, né, Francine? Na comunidade. Ter uma disciplina nas escolas que tratasse essas questões de direitos humanos, né? Com certeza. E trabalhar nas diferentes culturas. A gente sabe que existem diferentes culturas, né? Mas que a importância da vida, a importância da qualidade de vida, ela tem que ser trabalhada. Eu acredito nisso, tá? Minha opinião pessoal.
né? Mas eu acredito também que existem várias outras formas, outras medidas. Você acredita, Francine, por exemplo, em medidas protetivas mais eficazes, sanções mais duras para as pessoas que cometem esses crimes? Você acha que isso ajudaria também? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas falarem, né, que a punição para quem faz esse tipo de coisa é muito Branda. Então assim, talvez, né, não sei se isso fosse um pouco mais efetivo. Você acha que seria uma opção também? Eu acho que também seria uma opção a questão da ressocialização, né? É preciso, porque eu posso dar uma punição muito severa, mas se eu não ressocializo esse cidadão, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Ou até pior, Ou né? até pior, né? Ele pode passar uma vida pagando, né? Levando essa sanção, pagando essa punição dele, essa pena, mas ele pode não mudar. Então, eu preciso também ter essa ressocialização dessas, né, de quem pratica esses atos, né, de quem comete esses delitos. Sim, ok. A 8ª pergunta. Se há o acordo entre os países e algum deles descumpre com o que foi acordado, o que pode ser feito? Então, é o que eu falei. Eles não têm assim, uma penalidade, mas a Declaração, né, de Direitos Humanos, ela tem um peso moral, né? Ele já não está compatível com o que foi ratificado ali, com o que ele se comprometeu a Cumprir, né? a cumprir. E o país, gente, o Estado, ele é soberano, ele tem a soberania dele, né? A gente vê muitas questões de criminosos que, da onde ele né, o Estado que ele pertence, e ele cometeu um crime fora. Aí o Estado onde ele pertence, ele fica pedindo a extradição dele, pedindo para ele voltar, porque a pena lá é mais branda do que no país onde que ele cometeu, porque vamos supor, crime de morte. Recentemente, né? Acontece direto, na verdade passou, assim, mas tem hora que dá mais ênfase, né? Eu também não, antes de fazer direito, eu nem me ligava nessa questão, não entendia, e depois que a gente chega no curso de Direito, que vai estudar o Direito Internacional, que a gente vai tendo essa noção, né? De que vai vendo as notícias e vai assimilando, né? Então, assim, geralmente tem que fazer uns acordos, tem que fazer, né? Para tentar trazer essa pessoa. Caso contrário, se o Estado não abre mão, ele cometeu o crime lá e ele vai morrer, acaba a pessoa perdendo a vida por conta disso. Porque o Estado, ele é soberano. Dentro do meu território é eu que mando e acabou, entende? Ele só não manda aonde é a questão das embaixadas e dos consulados. O território, vamos supor, aqui no Brasil, eu tenho uma embaixada do Japão. É uma casa, digamos assim, um prédio, uma propriedade. Aquele território ali, aquela propriedade ali... É do Japão. Ah, tá. Entendeu? Então, existem várias regras, né? Se acontecer um crime lá dentro, né? Algumas exceções. Existem as exceções. Mas, do contrário, o território do Brasil é as leis brasileiras que vigoram. Então, assim, isso também complementa, já vou fazer a 9ª pergunta, a 9ª e última pergunta. Por que a ONU não interfere nos casos de descumprimento das normas da declaração? Então, é mais ou menos isso que você já respondeu, né? Isso, porque é um acordo, né? Não, a ONU, a Declaração de Direitos Humanos, ela não foi obrigada para todos, né? Montaram, fizeram, e pelo bem da humanidade, né? Muitos países aderiram porque estava chegando numa situação absurda, como a gente viu na Segunda Guerra, o que aconteceu. Então, assim, na verdade, ela não é uma obrigação, né? Mas assim, é ótimo se aderir. Mas a ONU pode, por exemplo, assim, chamar atenção, fazer sugestões, aconselhar, né? Isso. Sim, claro. Isso ela faz. Sim. Ela às vezes assim, até pode interferir no sentido de ir lá pacificar. Ah, sim.
Não é que a ONU também falou assim, assinou, morreu aqui, pronto, acabou. Não. Ela também faz a parte dela, porém não pode... Sim, ela acompanha. Acompanha. Porque senão seria algo muito solto também, né, Francine? Sim. Senão ela também não teria valor nenhum. Isso. Mas mas você não, o país não é obrigado a aderir, entendeu? Mas uma vez que ele adere, é bom que ele cumpra, né? É bom que ele mantenha a palavra dele. Até porque a ONU é uma organização, né, das nações. Então, não é bom você estar com um mal-estar ali com a ONU, né? Sim, então, sim. Eu penso que ela tem um esse peso moral muito grande, mundialmente. Então, pode ser nesse sentido que haja essa interferência, né? Sim. Sem obrigação, mas com... De pacificação, né? E de proteção a esses direitos mesmo. Joia, Francine. Chegamos aqui ao final das nossas perguntas. Queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que ficou para ser dita agora. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite, o privilégio, né, de partilhar com vocês, né, desse grande tema, desse tema super importante que é os direitos humanos, né, e agradecer, né, a paciência e a atenção de todos vocês, e desejo a vocês um curso maravilhoso, uma formação maravilhosa, e que vocês façam a diferença na sociedade. Você se adiantou que eu ia fazer o meu agradecimento, né? Mas já que você já fez, imagina para mim que é, né, uma honra, assim, você ter aceitado o convite, estar participando comigo, né? Foi, assim, acho que foi um momento de troca de experiência. Muito grande. Que a gente pôde, né, aprimorar aí algumas questões, inclusive que a gente já vinha falando, né, pessoal? Mas entrar em algumas questões novas também. Acho que esse tema sempre é válido. Nesse momento a gente está vendo quanto que ele é necessário, quanto precisaria das pessoas conhecerem melhor, se aprofundarem. Sempre atual. Sempre atual, exatamente. Então, assim, Francine, te agradeço do fundo do coração você ter aceitado o meu convite, ter participado comigo aqui, né, e ter trazido as suas contribuições. E para vocês que estão aí, gostaria de agradecer também a participação, de terem assistido a aula. E acompanhem tudo que se segue. Se tiverem qualquer dúvida, pode passar para mim, eu repasso para a Francine, a gente faz a interlocução, tá joia? E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!